Meu nome é Ingrid, eu sou monitora de matemática e a gente vai resolver junto o exercício 9 da lista 9 de vocês. O exercício ele traz pra gente essa representação e ele pede pra gente analisar algumas afirmativas e descobrir qual dentre elas seria a correta. Primeiro vamos então analisar aqui, depois a gente analisa as afirmativas. A gente tem que essas duas retas aqui elas são paralelas e elas são cortadas por outras retas, que a gente chama de retas transversais. Aqui então nós temos essa reta e nós temos essa. O que a gente vai analisar? A gente vai analisar onde estão os nossos ângulos. A gente tem este ângulo, este e este. Quando a gente faz a análise desses ângulos, a gente sabe que em relação a essa reta aqui, esse ângulo ele é chamado de alterno interno em relação a este ângulo todo, este ângulo cheio. Mas Ingrid, é só esse ângulo? Não. É só esse então? Também não. É em relação a esses dois. Este ângulo é alterno interno em relação a estes dois ângulos. Então eu precisaria somar esses dois ângulos. E o que ser alterno interno nos diz? Nos diz que esses dois ângulos são congruentes. E a gente vai trabalhar com essa congruência. Mas primeiro vamos então somar esses dois ângulos para a gente saber quanto é esse ângulo cheio. Então a gente tem que 60 menos alfa mais 4α. Eu tenho então 4 e eu estou tirando 1. Eu vou então manter o 60 e o 4 menos 1 vai dar, no nosso caso, 3. Então a gente tem que todo este ângulo corresponde então a 60 graus mais 3α. Beleza. Então eu sei que este é alterno interno a esse daqui. Agora eu posso fazer então a nossa relação de congruência. Então eu vou igualar esses dois. Eu tenho então que 60 mais 3α vai ser igual a 2α mais 90. 2α mais 90. Vou fazer, né, a nossa brincadeira matemática, colocar as variáveis de um lado e o que não tem variável para o outro. Então aqui eu tenho 3α, aqui eu vou pegar esse 2 e vou trazer para cá. Ele está positivo, vem negativo. Menos 2α. É igual a, eu mantenho 90 e o 60 que estava positivo vai para lá, negativo, então menos 60. 3 menos 2 vai dar 1, então eu vou ficar com alfa, é igual a 90 menos 60 vai dar 30. Então é igual a 30 graus. Só que não é isso que ele quer. A nossa resposta está em relação às afirmativas, então vamos ler agora para descobrir o que está correto. A letra A diz que o nosso ângulo alfa é um número primo maior que 23. No caso, a gente sabe que 30 é maior que 23, só que 30 não é um número primo, porque ele é divisível por mais do que 1 e ele mesmo, por exemplo, 10. Então, ele já não é um número primo. Letra B é um número ímpar. 30 a gente sabe que é um número par, terminado em 0, número par. Então, também está errado. Letra C é um múltiplo de 4. Para saber se é um múltiplo, a gente precisa saber se está na tabuada do 4. A gente sabe que o 30 não está na tabuada, porque a gente tem o 28, do 28 a gente pula para o 32. Então também está errada. Letra D diz que o alfa é um divisor de 60. O que seria ser um divisor de 60? Seria eu pegar o 60, dividir por esse valor e dar um número cheio, ou seja, não sobrar nenhum resto. Dá certo, quando eu divido 60 por 30 dá 2, sem resto nenhum. Então a gente até agora sabe que essa está correta. Vamos só analisar a letra E. A letra E fala que essa medida, ou seja, 30, é um múltiplo comum entre o 5 e o 7. No caso, o 30 realmente está na tabuada do 5, mas não está na tabuada do 7. Na tabuada do 7 a gente tem o 28, depois do 28 a gente pula para o 35. Então a gente não tem o 30 na nossa tabuada. No caso, então a gente sabe que a resposta seria letra D.